Olá, aluno! Olá, tutor! Sejam muito bem-vindos. Quem vos fala, professor Claudir Lima. A nossa disciplina Seminário Interdisciplinar 1, Teologia Bíblica e Sociedade. O que nós vamos abordar hoje? Princípios da interpretação bíblica. Muitas vezes nós lemos a Bíblia e nós interpretamos ela de uma forma errada. Nós temos que interpretar a Bíblia no sentido literal e dentro de um contexto histórico, cultural, ambiental, quer dizer, tem uma série de fatores que precisam ser levados em conta por uma interpretação bíblica. E muitas vezes a Bíblia é interpretada de forma errada. Mas antes de começarmos, então, a falarmos de interpretação bíblica, eu quero fazer minha apresentação, né? Então, professor Claudir Lima, eu sou formado em Marketing e Propaganda, também sou formado em Teologia, tenho especialização em Administração de Marketing e Propaganda, MBA Executivo em Gestão Empresarial, MBA também em Negócios Digitais, MBA em Multicanais em Vendas, sou mestre em Ensino, Linguagens e Tecnologia e sou doutorando em Ensino, Linguagens e Tecnologia. Isso é um pouco da minha história acadêmica, né? Sou profissional mercadológico há 30 anos, né? Estou no mercado há 30 anos. Não participo de nenhum projeto, aliás, eu participo de vários projetos na igreja, mas nenhum projeto missionário. Também já fui convidado para pastorear, mas não, devido à minha correria, ao tempo, né, que eu tenho, eu também não estou pastoreando, ok? Vamos lá, então, vamos entender, vamos contextualizar a nossa aula de hoje. O que nós vamos ver, o que significa interpretar a Bíblia. Vamos lá, vamos ao quadro? Olha só, contextualização da nossa teleaula. Então, introdução aos conhecimentos da teologia e suas abordagens sistemáticas diante do valor das percepções religiosas e do papel na dinâmica da vida social. Tecer reflexões sobre a cultura religiosa e sobre a teologia e sociedade com foco para os fundamentos da teologia sistemática. E breve abordagem da arqueologia bíblica, geografia bíblica, tópicos iniciais de introdução da Bíblia e história de Israel. Tópicos iniciais da interpretação bíblica. Então, nós vamos falar um pouquinho de tudo dentro do contexto bíblico, né? Porque para falarmos de exegese e hermenêutica, que é o que nós vamos entrar mais a fundo, nós temos que contextualizar algumas coisas, buscar alguns significados bíblicos, né? Aí nós acabamos entrando na teologia sistemática, ok? Qual que é o objetivo geral, então, desse nosso encontro? Vamos ver. Nós precisamos aprofundar os nossos conhecimentos teóricos da área teológica a partir da abordagem de temas concernentes à área de teologia e seus tópicos introdutórios da teologia sistemática. Então, não dá para falar de teologia sistemática, de toda a construção, de toda a história, né, da numerologia bíblica, né, se nós não falarmos de hermenêutica, de exegese, né, que é a interpretação bíblica. Bom, o primeiro passo, tá, é se fortalecer na fé. Esse é o primeiro passo, tá? Aqui nós vamos falar de cristianismo, tá? Porque a teologia é voltada para o cristianismo, tá? Mas nós precisamos fortalecer a fé, independente da estrutura da igreja que você frequenta ou deixa de frequentar, mas nós precisamos fortalecer a nossa fé para nós falarmos de Bíblia, para nós falarmos de teologia, para nós contextualizarmos e para nós entendermos qual que é o significado de exegese, tá, e de hermenêutica. Então, que tal, né, discutirmos a exegese bíblica e a hermenêutica? Vamos ao quadro. Olha só, esse é o nosso quarto e último encontro da disciplina de seminários, e nós vamos então falar de exegese
e hermenêutica. Então, nesse quarto encontro, vamos entender um pouco de cada uma dessas áreas de estudo na Bíblia cristã. Mas o que é exegese? Mas, afinal, o que é exegese? Qual a finalidade da exegese? E qual a diferença entre a exegese e a hermenêutica? Na verdade, se confunde muito o que é exegese e o que é hermenêutica. E tem muitos estudiosos, né, que acabam misturando as duas coisas. Na verdade, são coisas distintas. Tá? A exegese estuda a escrita literal da Bíblia. Tá? E a hermenêutica, ela estuda o significado dentro do seu contexto histórico, cultural, social, né? A antropologia. Então, são uma série de disciplinas e ferramentas que nós precisamos entender, geografia, que nós precisamos entender, né? Porque há 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos atrás, né? A cultura, a sociedade era muito diferente dos dias de hoje. Se nós pegarmos só o Novo Testamento, né, de 2.000 anos para cá, muita coisa mudou em 2.000 anos. Então, nós precisamos entender qual que era o contexto da época, social, cultural, né, o ambiente, político, legal, as legalidades, a política. Desde que o mundo é mundo, tá, a fé, né, e a religião, ela briga ou acaba se entrelaçando, em alguns momentos da história, acaba se entrelaçando com a política. Então, desde o princípio, desde que o mundo é mundo, existe, né, a política embrenhada, tá, na religião. Então, em alguns momentos, existe uma ruptura muito grande, uma briga muito grande, em outros momentos, existe uma conexão muito grande. Nós vamos entender mais para frente, ok? Então, repetindo, exegese, tá, é fazer uma tradução, uma interpretação da Bíblia no sentido literal, ok? A hermenêutica, ela vai um pouco além. Nós estudamos, então, esses outros fatores que eu acabei de dizer para vocês, cultural, social, político, legal e assim por diante. Histórico, geográfico, antropológico, filosófico e assim por diante. Então vamos pensar um pouco na nossa aula, vamos ao quadro. Você que é cristão, vou colocar aqui uma situação geradora de aprendizagem para você. Você que é cristão faz parte de algum projeto social, de algum ministério, é líder religioso, trabalha com missões, independente, tá, do que seja. Trabalha com aconselhamentos e leva a palavra de Deus. Tá? Precisa ter um discurso não somente convincente, mas verdadeiro, sem pregações alegóricas. Tá? Nós vamos entender o que é essa pregação alegórica, alegoria. Tá? A pregação alegórica ela é muito importante em alguns, se você entender o sentido da alegoria, tá? Mas não se for uma alegoria fantasiosa, de fantasiar as coisas, coisas que não existem. Aí você tem uma pregação alegórica que vai afastar, então, os fiéis da igreja, vai afastar, então, o rebanho, né? Vai afastar, então, as ovelhas da igreja. As pregações alegóricas levam o interlocutor a ficar descrente com a mensagem e perder, então, a fé. Olha aqui, ó. Perder a fé quando descobrem a verdade. Por isso, que na hora de levar a palavra de Deus, né, o discurso ele pode ser até alegórico, mas não fantasioso, ele precisa ser verdadeiro. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a alegoria, né, existem vários, um trecho, por exemplo, da Bíblia, existem várias interpretações, vários significados. E se nós trouxermos, então, para os dias atuais, como que eu vou
usar exemplos de 2.000 anos atrás, de 1.500, de 500 anos atrás. Eu preciso usar exemplos atuais, né? E a sociedade moderna, ela é muito dinâmica, né? Ela é muito rápida. Então, nós precisamos, sim, de alegoria, tá? Para a gente poder contextualizar e trazer para os dias atuais, tá? Para que o fiel, o interlocutor, ele entenda a mensagem, ele consiga entender essa mensagem de uma forma clara, objetiva, dentro do contexto em que ele vive, da sociedade em que ele vive, da cultura em que ele está inserido, né? Das questões políticas, das questões legais. Então, aí nós precisamos usar um pouco da alegoria. Porque senão, num discurso, tá? Lá no púlpito, os fiéis vão dormir dentro da estrutura, dentro da organização religiosa, dentro da igreja. Eles vão dormir, tá? Então, muitas vezes nós precisamos chamar a atenção e aí nós usamos a alegoria. Mas não podemos esquecer que a alegoria fantasiosa, aquela que inventa as coisas, que, né, diz que existe um super-homem, né? O único super-homem que tem na Bíblia é Jesus, tá? Esse é o único super-homem que tem na Bíblia, tá? Mas a gente começa a inventar as coisas e coisas que não existem muitas vezes, ok? Então vamos lá. Dentro da situação geradora ainda, tá? De aprendizagem. O discurso persuasivo, tá? Por que que nós precisamos de um discurso persuasivo? E aí fazendo uma analogia, então, com a pregação alegórica, né? Porque é o seguinte, eu preciso de um discurso não de enganação, mas um discurso de convencimento. Eu preciso convencer, tá? Mas o convencimento é assim, pautado, tá? Na realidade, pautado no que realmente a Bíblia está dizendo, no que o livro sagrado está dizendo, tá? Então, o discurso persuasivo é eu chegar e convencer, tá? Que muitas vezes não adianta também eu pregar a verdade, né? Mas não conseguir convencer o interlocutor, não conseguir convencer o fiel ou os fiéis, tá? Então, o que é o discurso persuasivo? Ele dota de signos que são colocados como expressões de uma verdade. E, na verdade, precisam ser verdades. Existem muitas referências sobre a argumentação, mas sabe-se que ela surgiu por volta do século V a.C., onde os grandes proprietários de terras, eles designavam processos ao tribunal, pelos quais se diziam prejudicados, com a finalidade de recuperação de terras perdidas de alguma forma. Como convencer o tribunal? Foi quando, então, esses dois caras aqui, ó, o Córax e Tísias, que eram sofistas, filósofos na época, eles criaram o primeiro método de argumentação. Então, foi a retórica, que nada mais é do que um discurso persuasivo. Bom, antes de falarmos de mensagem, tá? Da mensagem, eu quero explicar melhor essa coisa do discurso persuasivo, da retórica, tá? Vamos pegar como exemplo a área de direito, a área jurídica, tá? Como funciona hoje? Os advogados, eles vão perante os tribunais, né, para defender os seus clientes. Então, de quem que é a retórica? De quem que é o falar bem? É do advogado. Aquele que consegue convencer o juiz, aquele que consegue ter a melhor argumentação, é aquele que vai ganhar, tá, uma ação perante os tribunais. Na época, no século V a.C., então, os filósofos, esses sofistas, eles ensinavam os seus clientes a se defenderem perante os tribunais. E geralmente era para discutir posses, terras. De quem que é essa terra?
é do fulano de tal, é do Beltrano. E aí cada um tinha o seu sofista e cada um ensinava a arte da retórica, da argumentação. E aquele que tinha a maior retórica, a melhor retórica, a maior argumentação, conseguia então sair vitorioso perante os tribunais e acabar verdando então a terra. Então era assim que acontecia naquela época. Quando nós falamos de discurso, né, isso vem do século V para cá, e ele vem entrando, né, se embrenhando em todas as áreas. Ele entra na área de comunicação, ele entra na área de marketing, ele entra na área jurídica, ele entra na teologia, ele entra na sociologia, ele entra em várias áreas, né? Na psicologia. Então você precisa falar bem, você precisa de discurso, tá, para você convencer. Discurso persuasivo, de convencimento, tá? Agora, discurso persuasivo não é discurso de enganação. Não esqueça disso, não é discurso de enganação, é de convencimento. Agora sim, vamos ver então qual que é o esquema da mensagem, né? O esquema de comunicação. Como que nós passamos a mensagem? Vamos ao quadro. Como que nós passamos a mensagem? Eu peguei como um exemplo aqui, um exemplo muito utilizado, tá, para empresas, dentro de um contexto administrativo, organizacional. Então, você, né, tem que se comunicar com o seu superior, né, ou com o seu subordinado, dependendo da posição em que você está. Vamos transformar, então, tá, para o contexto religioso. Tá? Então, você como um pregador, você como um homem de Deus, você como uma pessoa que vai passar a palavra, tá, de Deus, tá, com base bíblica, você, então, é um emissor. E aí nós temos, do outro lado, o receptor. Vamos supor que você seja um pastor. Você vai passar uma mensagem bíblica e você tem do outro lado um receptor, que é o fiel. Ok? Você precisa passar uma mensagem onde ela possa ser codificada. Você vai codificar então essa mensagem e o receptor vai decodificar essa mensagem. Ok? Então é o seguinte, o que é a mensagem? A mensagem que você vai passar é o significado. É um conjunto de elementos, um conjunto de signos. Quando você usa, por exemplo, as mãos, eu uso muito as mãos. Você deve estar percebendo que eu uso muito as mãos para me comunicar. Tá? Então, quando você utiliza a mão, você está se comunicando também. Os seus gestos, o seu sorriso, né? A sua palavra, tá? Tudo isso, esse conjunto de signos, né? Isso, então, nós chamamos de mensagem. Então, você precisa codificar uma mensagem que o interlocutor, lá o fiel, tá lá na igreja, ou a ovelha, ela precisa entender, fazer a decodificação, então, dessa mensagem, tá? Então, precisa estar alinhado. Por isso que nós vamos falar de exegese e hermenêutica, porque se você falar algo que não está na Bíblia, por exemplo, e essa pessoa for depois ler esse trecho bíblico, ela vai falar assim, pô, mas não é nada disso, não é nada daquilo que o pastor falou, do que o pregador falou, que está escrito na Bíblia. Tá? Agora, muitas vezes não é mesmo, tá? Porque aí você precisa entender o contexto. E aí é a obrigação, tá, do pregador, é a obrigação do pastor, é a obrigação do padre, né, do líder religioso, então, passarem essa informação de forma correta. Tá? Agora, por que desse discurso alegórico? Tá? Muitas vezes, se eu for muito cético na minha mensagem, tá, eu não vou conseguir passar essa mensagem dependendo do público-alvo, dependendo de quem está me escutando. Então eu preciso transformar, tá, eu preciso
ajustar essa mensagem, codificar ela, para que esse receptor entenda. Tá? Por isso que a gente fala de alegoria. Tá? Então, dependendo da linguagem, se nós pegarmos o nosso país, né? As diferenças culturais que nós temos no nosso país, né? Pegarmos lá o norte e nordeste, depois nós pegamos o centro-oeste, nós pegamos o sul do país, né? Então vamos pegar lá um produto, vamos pegar, né, a mandioca, que é aqui no Paraná, em São Paulo, né? Já quando nós começamos a subir, né, é conhecido como macaxeira, né? E lá no sul do país como aipim. Então, quer dizer, aí nós já percebemos a cultura, né? As próprias marcas, né, de produtos, que vendem produtos nessas regiões, elas precisam se ajustar. Tá? Tem uma marca muito famosa de sorvete, que lá no Nordeste, o picolé de fruta é em cima das frutas que eles estão acostumados, das frutas que são cultivadas naquele local. Então, quando nós chegamos lá, nós nos deparamos com sorvete de cupuaçu, sorvete, né, de graviola e várias outras, né, cajá, caju e assim por diante. Várias outras frutas que nós aqui do Sul, eu sou do Sul, tá? É que eu não estou acostumado a ver por aqui, tá? Quem é do Nordeste sabe muito bem, né? E se vier para o Sul também, vai encontrar variedades, né, desta marca de sorvetes, principalmente de frutas, né, bem diferente do que estão acostumados aí no Norte e no Nordeste, ok? Então é isso, nós precisamos codificar a mensagem de uma forma que o receptor consiga decodificar, entender essa mensagem, ok? Agora eu quero passar um vídeo que eu acho muito bacana, que é a língua dos sinais, para que vocês entendam, né, a importância da comunicação de uma pessoa com a outra, né? Quando há ruptura, quando há problemas na comunicação, né, isso pode ser trágico. Então vamos ver esse vídeo.
Jeff, go where? Você percebeu a diferença, né? Aliás, o problema na comunicação é um vídeo um pouco inusitado, tem algumas cenas, né? Não sei se tão apropriadas, mas é para que você entenda, né, a importância da mensagem. Quando ela não é entendida, olha o resultado trágico que acontece quando nós não temos, então, uma mensagem que não é entendida. Eu já fui em várias igrejas, né? Depois que a gente faz teologia, isso vai acontecer com você também, você vai ficar um pouco mais pragmático, um pouco mais crítico. Eu acho que essa seria a palavra melhor. Você vai ficar um pouco mais crítico. Às vezes você escuta, né, um líder pregando uma coisa que você estudou e que você sabe que não é aquilo, você fica desconjurado. Você fala, meu, não é possível que eu estou escutando isso, tá? E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós também podemos, às vezes, ter uma interpretação errada. Então, vale muito a pena estudar aquele trecho, tá? Dentro do contexto dele, estudar aquele trecho muito bem antes de levar isso para uma pregação, antes de passar essa mensagem, porque passar uma mensagem errada é cruel, ok? Então, agora, eu quero deixar aqui uns 3 minutos para que você faça uma reflexão, tá? Então, é o seguinte, você tem dificuldade em falar em público? Por quê? Qual que é a sua dificuldade? Você já se viu levando a palavra de forma alegórica? Tá? Então, pensem aí, vou dar uns 2, 3 minutinhos para você participar, para você responder, e aí você coloca como que isso aconteceu, tá bom? Então, de 2 a 3 minutos. Daqui a pouco voltaremos. Bom, então voltamos, nós não tivemos nenhuma participação, nós seguimos em frente.
Falando de pregação alegórica, o que Agostinho de Hipona, ou Hipona, ele diz? Vamos ver. Esse foi um dos maiores influentes, um dos maiores teólogos da igreja cristã. 354, 430 depois de Cristo, respeitado tanto por católicos, né, como protestantes. Agostinho estabeleceu princípios importantes de interpretação bíblica em seu livro, A Doutrina Cristã, seu livro. Entre esses princípios destacam-se os seguintes, vamos ver cada um deles. O intérprete deve possuir fé autêntica. Então, antes de interpretar a Bíblia, foi aquilo que eu disse lá no começo. Você tem que ter fé cristã autêntica. Se você não tiver fé, tá? Não exercitar a sua fé, fica difícil você interpretar, né, o livro sagrado. Deve-se ter em alta conta o significado literal e histórico da Escritura. Aquilo que eu disse, né? Por isso nós vamos falar de exegese e hermenêutica. A Escritura tem mais do que um significado e, portanto, o método alegórico é adequado. Então, adequado dentro do contexto em que nós vivemos, você trazer para dentro da nossa realidade, dentro da realidade do interlocutor, dentro da realidade do cristão que está escutando a palavra, né, dos fiéis. Há significado nos números bíblicos, né? Existe uma cronologia, né? Existe toda uma... e você precisa entender, tá? Aquilo não foi, a Bíblia não foi construída de forma aleatória. Então, ela tem toda uma cronologia, tá? O Antigo Testamento é documento cristão, porque Cristo está retratado nele o tempo todo, do princípio ao fim do Antigo Testamento. Vamos ver mais. Olha lá. 6. Compete ao expositor entender o que o autor pretendia dizer. Ou seja, quem que foi o autor daquele livro na Bíblia? O que ele pretendia dizer? E não introduzir no texto um significado que ele, expositor, quer lhe dar. Ok? Então, olha, não o significado que ele quer lhe dar, mas aquilo que ele pretendia dizer. O intérprete, 7º aqui, ó, o intérprete deve consultar o verdadeiro credo ortodoxo. 8. Um versículo deve ser estudado em seu contexto e não isolado dos versículos que o cercam. Então, ele tem, por isso que eu falei da ordem cronológica, ele tem uma cronologia, tá? Então, ele precisa ser estudado do começo, a Bíblia precisa ser estudada do começo ao fim, porque ela tem uma sequência. Principalmente os versículos, né? 9. Se o significado de um texto é obscuro, nada na passagem pode constituir-se matéria de fé ortodoxa. O Espírito Santo não toma lugar do aprendizado necessário para se entender a Escritura. O intérprete deve conhecer hebraico, grego, geografia e outros assuntos. Ah, mas eu não conheço profundamente hebraico, aramaico, grego, né? A geografia, mas você pode pesquisar. E aí você vai entender melhor qual é o contexto e aí você vai conseguir interpretar melhor, então, essas fases, esses pedaços, né? Então, muitas vezes você lê um texto, existe uma lacuna entre o que realmente o autor queria dizer e o que você está entendendo. Você precisa diminuir essa lacuna, esse gap, tá? Então, é o seguinte, tem muita gente que fala assim, é o seguinte, o Espírito Santo fez com que eu entendesse isso. Não. Tá? O Espírito Santo não quer enganação. Então, o aprendizado é necessário, para o aprendizado é necessário entender a Escritura, tá? A passagem obscura deve dar preferência à passagem clara. O expositor deve levar em consideração que a revelação é progressiva, então. Para você ter a revelação, você precisa entender todo o contexto. Ok? Então, agora, nós vamos entrar especificamente em exegese bíblica. O que é exegese? Tá? Vamos ver o que é exegese.
é a interpretação minuciosa das obras literárias, artísticas da Bíblia e todo o seu contexto. Olha só, interpretação minuciosa das obras literárias, artísticas da Bíblia. Uma vez concluída a aproximação ao texto, a tradução é o primeiro passo a ser realizado na exegese. Então, olha, é a interpretação literária da Bíblia, então, a exegese. Isso é o que significa exegese, tá? Então, o primeiro passo dela é você se aproximar do texto e fazer a tradução desse texto. E é necessário, pelo simples fato do Velho Testamento ter sido escrito em hebraico, na sua maioria, em alguns trechos em aramaico. O Novo Testamento foi dirigido originalmente em grego. Então, nós temos, né? Por que nós precisamos traduzir? Claro que nós temos várias traduções, mas cada tradução, ela traz um significado um pouco diferente. Uma vez conversando com um amigo que já foi padre, ele largou a batina, e aí ele falou assim, olha, Claudir, eu li, eu não lembro se foi 13 vezes ou 17 vezes a Bíblia. E ele falou, olha, cada vez que eu li, tá, eu peguei uma tradução nova, eu peguei um autor novo, para poder entender as nuances, né, até onde que vai, né, para eu diminuir esse gap, esse entendimento meu. E hoje eu consigo navegar muito bem. E aí nós temos a alegoria, porque um autor, né, faz uma interpretação, né, o outro faz uma outra interpretação, e aí nós temos a alegoria. É errado? Não, não é errado. Ela vai se encaixar dentro do contexto real e atual de cada uma das pessoas. Eu, por exemplo, eu estou lendo uma versão que ela é bem contemporânea mesmo. Ela fala assim, ela é bem atual, né? É linguagem bem atual mesmo. Isso fez com que eu conseguisse entender um pouco melhor determinados trechos da Bíblia. Já li versões em que eu tive que pegar o dicionário e colocar do meu lado e acompanhando com o dicionário. Isso demorou um tempão, né? Porque ela tinha uma linguagem muito difícil, né? Acho que foram as primeiras traduções da Bíblia. Eu sofri muito para ler. E dentro dessa linguagem contemporânea, essa linguagem atual, ficou muito mais fácil o entendimento, tá? Então, o Velho Testamento em aramaico, hebraico e depois o Novo Testamento em grego. Então, por isso nós precisamos, primeiramente, traduzir, ok? Um pouco do alfabeto hebraico atual, né? Vamos ver. E do alfabeto paleo-hebraico, mais antigo. Então, as primeiras escritas, né, em hebraico, né, eram letras mais corridas. Essa forma atual do hebraico atual é considerado, né, o alfabeto quadrático, ele é mais quadradinho, né? É como se a gente pegasse a nossa escrita, né, em português, a escrita corrida e a escrita com letras de forma, né? Então ela tem uma diferença, tá? E se você for estudar a fundo, você vai ver que determinadas letras, elas mudam muito, tá? Do alfabeto anterior, o paleo-hebraico, né, que é anterior ao século V a.C., e do século, né, V antes de Cristo para frente, tá? Então, a forma como o hebraico é escrito atualmente é chamado de alfabeto quadrático. E aí nós temos uma evolução do hebraico, tá? Para o grego, tá?
Muitas evidências históricas apontam que o alfabeto grego deriva de uma variante do alfabeto semítico, ou seja, né, do alfabeto hebraico, introduzido na Grécia por mercadores fenícios. Então, os mercadores fenícios trouxeram, então, essa cultura, né, hebraica, né, trouxeram o alfabeto, que isso vem desde a época lá, né, isso vem sendo construído, né, e transformado, né, através dos símbolos, né, de 4.000 anos atrás, e aí ele chega na Grécia, né, esse alfabeto semítico, e aí ele é transformado, né, ele é reconstruído, ele passa por algumas mudanças, e se nós percebermos, né, nós formos olhar o alfabeto grego, desde a época lá, quando eu falo de 4.000 anos, eu falo desde a época da Mesopotâmia, né, que eram por símbolos, né, as escritas eram por símbolos, né, por desenhos, né, e ele vem sendo construído, ele vem sendo ajustado, moldado até chegar no alfabeto grego, tá, que é o berço, né, a Grécia é o berço da civilização, né, tudo já passou por ali, muitos mercadores, então é o berço do comércio mundial, foi o berço do comércio mundial, né, foi o berço da civilização mundial. Vamos ver os recursos da exegese. Vamos lá. Então, os recursos a serem empregados dentro do corpo da exegese como tradução literal são o dicionário, olha só, grego, bíblico e extra-bíblico, aquilo que está fora da Bíblia, né? Gramáticas do grego neotestamentário, do Novo Testamento, e da época intertestamentária, ou seja, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, edições interlineares do Novo Testamento, chaves gramáticas e linguísticas do Novo Testamento. Então, tudo isso, né, todos esses recursos, né, eles são empregados dentro do corpo da exegese, né? A linguística é muito importante para a exegese, né? Quando nós falamos de exegese, nós precisamos entender a linguística, tá? Estudar um pouco da linguística, da semântica, né? Do significado das palavras, né? Principalmente, se nós pegarmos a semântica argumentativa, né? Que ela tem as palavras têm muitos significados, né? Então, isso é muito importante você estudar semântica argumentativa para você entender, então, qual que é o contexto e você conseguir traduzir melhor aquilo que o autor quer dizer no livro sagrado. Quais são as vantagens da tradução literal? Vamos ver. A tradução literal nos familiariza com o texto grego, que serve de base para a exegese, levando a sério o fato de que o texto a ser interpretado foi escrito originalmente em língua diferente da nossa. Então, a tradução literal, ela nos familiariza com o texto grego que serve de base como exegese. Ou seja, né, traduzir literalmente aquilo que o grego está dizendo. Eu estou falando, neste caso, do Novo Testamento, que foi escrito em grego. O que mais? Ela mostra que tradução implica sempre também interpretação. Isto ficará claro, principalmente em relação àqueles termos ou expressões para os quais os dicionários apresentam diversas opções de tradução, tá? Às vezes muda um pouquinho, né? Você tem, quando você pega o dicionário para fazer uma tradução, né? Às vezes ela tem várias palavras e uma ela tem um sentido um pouco diferente da outra. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado. Bom, a tradução literal, ela aguça a nossa sensibilidade para o exame de outras traduções disponíveis, seja em comentários ou em modernas versões portuguesas do Novo Testamento. Eu falei, por exemplo, que eu estou lendo
uma versão super moderna, contemporânea, né? Não só do Novo, mas do Velho Testamento. Então, isso é muito importante, né? Se você conhece o literal, aquilo que foi escrito literalmente, né? Simplesmente traduzido, tá? Fica muito mais fácil depois você entender dentro de uma nova tradução. Nós vamos ver isso logo mais, aí você vai entender o que eu estou dizendo. Nesse exemplo que eu trouxe, você vai entender qual que é o grego, qual que é a tradução literal e uma tradução mais contemporânea, tá? Eu trouxe um versículo de Marcos, na verdade, 3 versículos da Bíblia aqui e você vai entender. Vamos ver. Olha só. Diferentemente do aramaico e do hebraico, né, que são escritos da direita para a esquerda, né, o grego é da esquerda para a direita. Tá? Então aqui nós temos, olha, o versículo 15, o 16 e o 17 de Marcos 2. Isso escrito em grego. Tá? Não vou me atrever, tá? Porque não é muito a minha praia, né, o grego, mas vocês podem pesquisar um pouco mais, tá? Aqui a tradução literal, exatamente como, né, está no grego. Então, ó, vamos pegar o versículo 15, ó. E acontece estar reclinado à mesa ele na casa dele e muitos coletores de impostos e pecadores estavam reclinados, né, que é a mesa, com Jesus e os discípulos dele, pois eram muitos e seguiam-no. Versículo 16. E os escribas dos fariseus, tendo visto que come com os pecadores e coletores de impostos, diziam aos discípulos dele, por que com os coletores de impostos e pecadores come? Versículo 17, e tendo ouvido, o Jesus disse a eles, não tem necessidade os que são fortes de médico, mas os que estão doentes, não vim para chamar justos, mas pecadores. Então essa é a tradução literal, tá? Agora vamos ver um exemplo só do versículo 15, que nós temos aqui o grego, né? Aqui nós temos a tradução literal e aqui uma tradução contemporânea, uma outra tradução para que o interlocutor entenda um pouco melhor. E você vai perceber que ela fica muito melhor. Ela consegue dizer a mesma coisa de uma forma diferente e mais entendível. Então vamos lá. Vamos recapitular então o versículo 15 na tradução literal. Acontece estar reclinado à mesa ele, na casa dele, e muitos coletores de impostos, e pecadores estavam reclinados com Jesus e os discípulos dele, pois eram muitos e seguiam-no. Agora vamos para outra tradução. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Olha como fica muito mais fácil o entendimento. Isso a primeira coisa é você traduzir, tá? No sentido literal, tá? E depois você vai fazer então essa conjuntura, tá? Contextual, tá? Vai ajustar esse texto então para que haja um entendimento, tá? Mas sem sair do sentido que ele se propõe, daquilo que o autor quis dizer. Ok? Então, a avaliação da tradução. Essa tradução é de Almeida. Vamos ver qual que é a avaliação que o Almeida faz. Então, o que ele faz? Ele substitui o pronome ele pelo sujeito implícito, Jesus. Então, ele é Jesus.
Traduz o verbo estar reclinado à mesa por achar-se à mesa, né? Achar-se, né? Não dá a ideia exata do verbo grego, pois pode significar de pé, tá? E não sentado ou inclinado. Como hoje em dia o costume ocidental é de sentar-se à mesa, a versão pode induzir uma falsa associação. Então, por isso que ele muda, então, né, o contexto de achar-se à mesa, né? Interpreta a casa dele como sendo a casa de Levi. Essa interpretação pode estar correta, embora não seja óbvia. Tá? Traduz o verbo composto, tá? Esse trecho aqui em grego, tá? Por estavam juntamente com ele, o que é implícito, pois o significado original é estar reclinado à mesa com. Então, se é com ele, Jesus que é o protagonista, então, dessa história, tá? Acrescenta estes na frase, pois eram muitos, explicitando o sujeito do verbo. Acrescenta-se também na frase, e seguiam-no. O acréscimo procura reforçar que coletores de impostos e pecadores eram igualmente seguidores de Jesus, como, então, os seus discípulos. Então, assim, não adianta eu só mudar o texto, dar uma nova interpretação para o texto, né? Mas eu preciso dizer o porquê, né? Eu preciso saber o porquê que eu estou mudando o texto. Na verdade, eu não estou desviando daquilo que é o propósito inicial, que é o grego, tá? Mas eu estou dando uma nova leitura para esse texto, mas eu tenho que entender um pouco do contexto também, ok? Vamos ver um outro vídeo, que eu acho muito bacana, ler, explicar e aplicar o texto bíblico, de Hernandes Dias Lopes. Daqui a pouquinho nós voltamos. Pregação expositiva pode ser resumida em 3 verbos. Primeiro, ler o texto. Ler. Você já viu um pregador subir ao púlpito e ele atropela o texto que vai pregar? Ele lê o texto atabalhoadamente. Quando você vê tal coisa, o que é que você pensa? Ele não se preparou. Ele não conhece nem o texto. Ele não gastou tempo. Talvez ele está dizendo o seguinte: o que importa aqui não é o texto que eu estou lendo, é o que eu vou falar depois. Deixa eu dizer uma coisa para você. A parte mais importante de um sermão é o texto. Porque só vai ser sermão se ele expor o texto que ele leu. Então é uma recomendação: leia o texto uma vez, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, leia. Deixe que esse texto entre em você, se possível decore o texto. Leia com entusiasmo, leia com vibração, porque quando a pessoa vê você ler o texto e diz: esse homem tem alguma coisa para nos dizer. Segunda coisa, segundo verbo, explicar o texto. Calvino dizia que pregação é explicação da Escritura. A não ser que você explique o texto, você não pregou. Você conhece aquele tipo de pregador que lê o texto, vai embora do texto e nunca mais volta para o texto? Ele viaja, faz viagens internacionais e espaciais. E você pergunta: meu Deus, mas por que ele leu esse texto? Você conhece aquele tipo de pregador que diz assim: eu já tenho o sermão, só preciso encontrar um texto agora? O sermão emana do texto. O sermão é a explicação do texto. E por isso nós temos uma palavra técnica que os pastores conhecem, que é exegese. Exegese vem de um prefixo ex, que significa tirar do texto o que está no texto. Cave o texto, descubra o texto, veja o que está lá.
E às vezes nós não encontramos essas pepitas de ouro na superfície, é preciso cavar. Esse é o papel do pregador: ir para o texto, perguntar ao texto, mergulhar no texto, descobrir as riquezas do texto, trazer isso à tona. Sabe, irmãos, quando uma igreja se acostuma com pregação expositiva, ela não quer mastigar palha mais. Depois que ela descobre a riqueza da Escritura, ela não tolera mais escutar sermão que não seja focado na Escritura, que exponha a Escritura. O contrário de exegese é exegese. Exegese tem o prefixo eis, significa colocar lá, o que não está lá. Tem muito pregador que vai para o púlpito com as suas ideias, e ele tenta impor ao texto o que ele pensa, o que ele acha. Ele já tem uma ideia preconcebida, mas isso não é pregação. Pregação é quando você vai para a Escritura e deixa que a Escritura fale, você é apenas o canal, você é apenas o instrumento. O terceiro verbo, importante pregação expositiva: primeiro é ler o texto, segundo é explicar o texto, terceiro é aplicar o texto. Dr. John Stott escreveu um livro importantíssimo, que penso ainda não está em português, Entre Dois Mundos, e ele disse que pregação é a união desses dois mundos, o texto antigo com o ouvinte contemporâneo. Se você não conectar o texto ao ouvinte, você não pregou. Pregação não é um discurso diante do auditório. Pregação é uma palavra ao auditório. A pessoa precisa entender, é com você que eu estou falando. É como aquele pregador que foi pregar em João 10 e falou sobre a ovelha, falou sobre o pastor, falou sobre os lobos, falou sobre os campos, falou sobre os prados, falou sobre as águas, falou sobre a grama verde, falou sobre a lã da ovelha, falou e terminou o seu sermão depois de 1 hora, há 2000 anos, lá nas pastagens da Palestina. E o auditório perguntou: e daí? E daí? Isso tem a ver comigo? Pregação precisa ter aplicação. Voltamos então. Vocês viram a importância da exegese, a importância de uma pregação com um texto bem construído, de um entendimento do texto, para que não seja uma pregação alegórica, fantasiosa, mas uma pregação em que o ouvinte ele consegue entender, né, ou a ovelha, ou o interlocutor, né, ou fiel, seja lá qual for o nome que você queira dar, tá? Mas quem está do outro lado, né, de frente para o púlpito, né, para escutar uma palavra, para entender realmente qual que é aquele contexto bíblico, ok? Eu deixo aqui então agora 2 minutinhos para uma reflexão. Se você conhece outro texto bíblico ou tradução que nos requer reflexões mais aprofundadas, coloque aí o seu ponto de vista. Então 2 minutinhos, já volto, ok?
voltamos, né? Não tivemos nenhuma participação, né, no chat, então nós seguimos em frente. Agora nós vamos falar sobre hermenêutica, né? O que é, né, a hermenêutica? Então vamos ver o que é hermenêutica. Então, hermenêutica, né, já tem uma essência mais ampla do que a exegese, pois abrange outros aspectos, tanto as generalidades quanto as especificidades. Isso significa que a hermenêutica analisa não somente o texto, olha só, mas também o contexto. Lembra que eu falei lá no começo? Tornando-se imprescindíveis elementos como o fator histórico, né, a historicidade, o momento político da época em que o texto ou o livro foi escrito, o fator social, cultural, econômico, legal e assim por diante. A hermenêutica também tem entre seus principais aspectos a semântica. Olha, é o entendimento da palavra, da linguagem, da língua, né? Algo que é imprescindível à exegese. Logo, podemos dizer que a exegese é extremamente relevante para a execução da hermenêutica. Eu costumo dizer, tá, que a exegese, ela acaba entrando dentro, né, ela faz parte da hermenêutica, tá? A hermenêutica, eu diria que é a exegese mais aprofundada, tá? Dentro do contexto e não só do texto, tá? Não só dentro da interpretação do texto, mas a interpretação do contexto, né, histórico, o que aconteceu à época. Ok? Então, eu quero trazer um exemplo aqui para você, ele é um pouco polêmico, tá? Mas eu acho muito importante para o entendimento da hermenêutica. Vamos lá. Olha só. Qual o verdadeiro significado da tatuagem? Eu escuto muita gente falando que é pecado. Já escutei muitas igrejas, muitos pregadores dizendo, olha, a tatuagem é um pecado, não faça, isso está na Bíblia, isso, tá? De certa forma está na Bíblia, mas a interpretação é errada. Tatuagem está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. Tatuagem é pecado? A Bíblia não fala da tatuagem como nós conhecemos hoje, ok? Então é pecado? Professor, não é pecado. Dentro do que nós conhecemos hoje, dentro do contexto atual, ela não é pecado, porque ela é interpretada de uma forma errada dentro de um contexto, né? Se nós formos buscar o contexto, dentro do contexto atual, se nós formos buscar o contexto da época, ela tem um outro significado, que não o significado hoje, tá? Não as marcas de hoje. Aí nós vamos ver, entender isso um pouco melhor. Vamos ver? Então, olha só, o que diz em Levítico 19, 28, ele fala assim, pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então, olha só, nem fareis marca alguma sobre vós. Tá? Essa é a interpretação, tá, exegética, que muitas vezes é feita, mas não hermenêutica do texto, que é, né, não só do texto, mas do contexto, o que acontecia na época. Então, eu sou o Senhor, está lá em Levítico 19, 28. Uma tradução da Sociedade Bíblica de Portugal, não façam cortes nem tatuagens na vossa pele, em lembrança de um defunto. Olha só, olha a diferença de tradução. Eu sou o Senhor. Essa ordem do Senhor foi dada em virtude das mutilações que os hebreus, eram os hebreus pagãos, porque eles já viviam há 400 anos no Egito, tá? Eles faziam, à época, uma veneração ao deus da morte, que era o deus dos egípcios, o deus Sete. O que eles faziam? Eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas, com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Está lá em Reis 18, 28, 29. Por isso que nós precisamos entender, né, que um versículo ele não pode estar dissociado de outro versículo. Você precisa fazer essa associação, não só de um versículo, mas de um livro também.
Não farão calvo, olha as marcas, que não é a tatuagem. Não farão calvo a sua cabeça e não raparão as extremidades de sua barba, nem darão golpes na sua carne. Levítico 21, 5, 6. Filhos, sois do Senhor vosso Deus, não vos darei golpes, nem fareis calva entre vossos olhos por causa de algum morto. Deuteronômio 14, 1. Então, o que acontecia naquela época? Quando o povo de Israel, né, foi para o Egito, eles ficaram durante muito tempo lá e eles começaram a absorver a cultura dos egípcios. E eles tinham muitos deuses. O deus Sete era o deus da morte, tá? E os egípcios veneravam muito esse deus Sete. E eles se autoflagelavam, né? E colocavam adornos para se encontrar com o deus Sete. Colocavam brincos grandes, colocavam capacetes, né? Raspavam, então, a sobrancelha, tiravam os cílios, raspavam, então, a cabeça. Então, eles ficavam diferente do povo hebreu, dos israelitas, tá? Então, assim, a marca que eles faziam no corpo era esta, eram os adornos, era a cabeça raspada. Então, olha assim, não se misture, porque se você fizer isso, você vai se parecer com eles, e você está cultuando um Deus, né, com letra minúscula, não um único Deus, que é o Deus real. Por isso que ele diz assim, eu sou Deus, eu sou o seu Deus. Não existe um outro Deus, tá? Então, não cultue um Deus que não existe. Eu sou Deus, né? Não façam marcas, tá? Em razão desse Deus, né? Se vocês fizerem alguma marca, façam em razão a mim, tá? Que eu sou Deus. E eu, né, determinei o que o povo de Israel tem que fazer. Eu determino, ok? Então é o seguinte, essa era a marca, e não, então, a tatuagem como nós conhecemos hoje, tá? Voltamos ao quadro, para entender um pouco melhor. E por ser referente único que se distingue a hermenêutica bíblica, o nome de Deus, a palavra Cristo, o acontecimento da paixão e ressurreição de Cristo, que acrescenta a confissão da onipotência, então dominante do Primeiro Testamento. A todo franqueza celebrada pela Nova Aliança. O nome de Cristo confere à palavra Deus sua plena densidade histórica em referência ao amor sacrificial mais forte do que a morte. Então, olha, você conseguiu entender, tá? Que você precisa entender não só o contexto, aliás, não só o texto, mas o contexto, não só o texto bíblico, mas o que acontecia na época, o que Deus queria dizer, né? E o que os autores queriam dizer, inspirados em Deus, o que eles escreveram, né? O que eles queriam dizer no livro sagrado, né? Na Bíblia, ok? Voltamos ao quadro. A necessidade de uma hermenêutica, ou seja, de uma interpretação no hoje do nosso mundo, encontra-se fundamento na própria Bíblia e é na história de sua interpretação. O conjunto dos escritos do Antigo e do Novo Testamento apresenta-se como um produto de um longo processo de interpretação dos acontecimentos fundadores em união com a vida das comunidades. Então, olha, eu preciso estudar profundamente a Bíblia para poder entender. Então, a hermenêutica é a arte da compreensão, ela inclui regras metodológicas, mas sua aplicação não é restrita às regras, como seria o caso de um procedimento mecânico, né, que é parafuso na porca e assim por diante. Pode ser contrastada com a retórica e trata da exteriorização do pensamento, se move da expressão externa de volta para o pensamento como significado dessa expressão. E é a prática de compreender, então, corretamente, assim como a exegese. E aí uma outra coisa que você, de repente, não sabe. Cristo não nasceu no Natal.
O dia 25 de dezembro é apenas uma data simbólica adotada pela igreja por volta do século IV depois de Cristo, né? Na verdade, ninguém faz ideia de quando Jesus Cristo nasceu. É chocante? É chocante para você? Para mim também foi chocante quando eu descobri que dia 25 de dezembro não é a data exata do nascimento de Cristo. Ninguém sabe ao certo quando Cristo nasceu. O culto oficial, a mitra, foi instituído pelo imperador Aureliano. Vamos ver. Isso aconteceu em 273 depois de Cristo. Então, esse culto oficial de 25 de dezembro, a partir de então ficou conhecido como o dia, né, do nascimento do Sol invencível. Então, era o Deus cultuado na época, o Deus Sol, que era cultuado em Roma, era cultuado à época, tá? No século IV, a igreja fixou a comemoração do dia 25 de dezembro, então, para suplantar o antigo. Vamos ver. Então, o muito popular festival pagão Deus Sol, invicto, que ocorria mais ou menos na mesma época do ano, era pretexto para as comilanças eméricas, né? Ou seja, que tem caráter extraordinário, fantástico, desmedido, das cenas épicas, presumidamente descritas por Homero, poeta épico da Grécia, que viveu, tá, no século VI a.C. Então, no dia 25 era comemorado, tá, Deus, era comemorado, era uma data para comemoração ao Deus Sol. Essa data sempre foi simbolicamente associada ao nascimento e renascimento, babilônios, né? Persas, egípcios, gregos, romanos, todo esse povo criaram suas próprias homenagens ao Deus Sol. Cada um tinha o seu Deus Sol. Com o avanço do cristianismo no Império Romano e o surgimento de Constantino, aqui, 313 a 337 depois de Cristo, imperador de Roma, a religião cristã se tornando oficial do império, aconteceu a substituição do Deus Sol por Jesus Cristo. 354 depois foi reconhecida pelos papas da igreja, pelos papais da igreja, pelos pais da igreja. Então, o que aconteceu? O Constantino, ele era muito ligado à igreja. Ele era um imperador, né, mas era muito ligado. Aí acontece aquilo que eu disse lá no começo, né? A política com a religião, tá? Essa aproximação da política com a religião. E ele era muito fã da religião cristã. E aí, para fazer uma média, né, com os papas da igreja, com os pais da igreja, ele instituiu, então, né, ele trocou o dia 25 de dezembro, que era para comemorar o Deus Sol, tá, para comemorar, então, né, o nascimento de Jesus Cristo. Então, a partir daí, né, nós começamos a comemorar. Não existia uma data específica, ninguém sabia ao certo quando Jesus Cristo havia nascido, tá? E aí, no ano de 354 depois de Cristo, a igreja reconheceu, os papas da igreja reconheceu esse dia, o dia 25 de dezembro, como o nascimento de Jesus Cristo. Mas ninguém sabe ao certo quando que Jesus Cristo nasceu, tá? De repente eu deixei você muito triste, né, porque eu também, eu confesso que eu não sabia, eu fiquei sabendo muito tempo depois, né? Mas é uma verdade que nós precisamos dizer, tá? Se nós estamos falando de exegese, de hermenêutica, de historicidade, nós precisamos entender que essas coisas, né, elas fazem parte. Isso não diminui a minha fé, tá? Eu sou cristão, isso não diminui a minha fé. Agora eu quero que você veja um vídeo, A Letra Mata, de Augusto Nicodemos. Daqui a pouquinho nós voltamos para fazer o fechamento, então. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Essa é uma passagem que tem sofrido muito nas mãos de alguns intérpretes. Tem padecido muito na mão de alguns intérpretes, especialmente quando tirada do seu contexto. Às vezes o pastor ou mesmo dirigentes de louvor, de grupo de louvor, querendo que o povo se sinta mais à vontade, para justificar todo tipo de coisa no culto, eles dizem assim: o espírito, a letra mata, mas o espírito vivifica.
Mas particularmente essa passagem tem sido usada, eu vou tratar disso mais adiante, mas particularmente tem sido usada para fazer uma dicotomia que não existe entre conhecimento doutrinário e vida de piedade e de oração. Quando eles dizem a letra mata, o sentido é mais ou menos esse. Não vai estudar muito, não. Você para de ler esse tal de Calvino, para de ler aí esses caras reformados aí, estudar teologia, estudar Bíblia, né? Para fazer com isso, porque isso vai secar você. Doutrina divide, doutrina mata, doutrina seca a pessoa, torna você muito árido, tira a vontade de orar. Você tem que ir para o Espírito, buscar a vida no Espírito, porque a vida no Espírito, sim, você vai ter comunhão com Deus, você vai ter poder espiritual, você vai conhecer as coisas de Deus. Essa dicotomia, ela usa esse trecho da maneira errada, porque o contraste aqui que Paulo está fazendo não é entre doutrina e oração, não é entre conhecimento e vida de piedade, mas a antiga aliança e a nova. Porque essa dicotomia, essa tensão entre doutrina e oração, ela não existe no Novo Testamento. O Novo Testamento diz que nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos do conhecimento de Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer a Cristo e precisamos ser pessoas de oração, cheias do Espírito Santo, que andem no caminho de Deus, piedosas, que amem o próximo como a si mesmo e que estejam dispostas a fazer a vontade de Deus. Nós não podemos separar essas duas coisas. Se você enfatiza só o estudo, você vai de fato se tornar uma pessoa árida, você vai se dedicar a debates intermináveis, geralmente na internet, não é? No Facebook, debates intermináveis sobre picuinha, né? E você vai brigar por aquilo ali. Se você rejeita tudo isso e diz assim, não, eu vou me dedicar só à oração e à busca de Deus, plenitude do Espírito e tudo mais, se você não tiver uma espinha dorsal teológica boa, você vai cair no misticismo, como nós vimos ontem, gente adorando anjo, gente praticando ascetismo, você vai cair em superstição evangélica, você vai cair num pragmatismo evangélico e uma série de conceitos e ações que não têm o menor fundamento bíblico, e disso a igreja evangélica está cheia. Tem cultos inacreditáveis, gente subindo em pau de sebo, procura o vídeo na internet, o cara subindo em pau de sebo no meio do culto. Mas a minha bronca é o uso errado dessa passagem. O meu doutorado e o meu pós-doutorado é em hermenêutica e interpretação bíblica, voltada mais para o Novo Testamento. E eu aprendi 3 regras de interpretação que eu quero trazer para vocês aqui, que vão salvar vocês de pagar mico como esse, de usar esse texto assim. Primeira regra, contexto. Segunda regra, contexto. Terceira regra, contexto. Leia o texto todo e aí você vai ver que essa passagem não está fazendo esse contraste. É um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança da lei, da letra, ela conduzia à morte, foi o que nós vimos ontem. O objetivo da lei era mostrar ao judeu que ele era impotente para salvar-se, que ele era um pecador, estava condenado debaixo da santa e justa vontade de Deus, santidade de Deus, e que ele não tinha recursos em si para quitar sua dívida diante de Deus. Portanto, o judeu tinha que perguntar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E a resposta era Jesus Cristo. O judeu, então, era apontado para o altar dos sacrifícios, para o cordeiro imolado ali, para o sangue derramado e dizendo: a sua única esperança é aquela. Porque aquilo ali tipifica o sangue do Messias que está por vir. A sua esperança não é a lei, mas a sua esperança é o altar. O cordeiro imolado sobre o altar. Creia nisso e você será salvo. No Antigo Testamento, os judeus eram salvos da mesma maneira que nós somos, pela fé. O judeu era salvo porque ele cria no altar e no cordeiro e no sangue derramado, que tipificava e antecedia o sacrifício de Cristo. E nós somos salvos pelo cordeiro que já veio e que já foi imolado no altar do Calvário. É a mesma coisa. Não existem 2 sistemas de salvação. No Antigo Testamento era pelas obras e no Novo pela fé, como o pessoal acha, né? Sempre foi da mesma forma. Nunca ninguém se salvou por obra, sempre foi pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Antes dele, no Messias que haveria de vir. Depois dele, no Messias que já veio. No Antigo Testamento eles olhavam para frente. Agora no Novo a gente olha para trás, para o centro da história, que é Cristo crucificado lá no alto do monte.
lá no alto do monte. Então, essa é a nossa única esperança. E aqui, então, esse é o contraste que Paulo está fazendo aqui. Ok, espero que tenha gostado. Augusto Nicodemos é uma sumidade em hermenêutica. Você pode buscar mais informações sobre esse autor, esse grande escritor, esse grande teólogo, tá? Espero que tenham gostado do nosso bate-papo como um todo e nos encontraremos numa próxima oportunidade. As contribuições vocês podem deixar lá no chat, né? Nós estamos indo para o chat agora e vocês podem deixar as contribuições lá no chat, ok? Então, graça e paz a todos, fiquem com Deus e até uma próxima.